ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que o ex-deputado federal Deltan Dallagnol já pode abrir uma igreja. A fala foi uma resposta a Deltan, que disse ter recebido uma chuva de Pix após ter o mandato cassado. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter André Anelli. A declaração ocorreu no último sábado em um evento online do Prerrogativas, grupo que reúne advogados alinhados ao governo Lula. O ministro Gilmar Mendes voltou a criticar a Operação Lava Jato quando aproveitou a oportunidade para ironizar as doações recebidas pelo deputado federal cassado Deltan Dallagnol. Esses dias eu via o Dallagnol dizendo que quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. Eu disse, é o novo contato com a espiritualidade do dinheiro, né? Então, certamente já pode fundar uma igreja. O comentário de Gilmar Mendes se refere às transferências de Pix que Deltan Dallagnol recebeu de doadores. Em um vídeo postado nas redes sociais, o ex-procurador da Lava Jato comentou sobre doações e disse que seus apoiadores eram agentes de Deus em sua vida. Deltan Dallagnol foi alvo do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que manteve a condenação dele no processo que pede o ressarcimento de valores gastos indevidamente com a Operação Lava Jato. No ano passado, o Tribunal de Contas da União, o TCU, condenou Deltan, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-procurador-chefe do Ministério Público do Paraná, João Vicente Beraldo, a devolverem R$ 2.800.000 aos cofres públicos pelo pagamento de diárias e passagens a integrantes da Força Tarefa. De Brasília, André Anelli. O ex-deputado Deltan Dallagnol respondeu o comentário de Gilmar Mendes em suas redes sociais. Dallagnol disse: é triste ver um ministro do STF chegar ao ponto de atacar a fé das pessoas e manifestar intolerância religiosa tão desprezível. O deputado cassado ainda falou que prefere fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos corruptos e criminosos do Brasil. Dallagnol agradeceu Gilmar Mendes e contou que, após a fala dele, voltou a receber doações e Pix. E aí a gente gira os nossos comentaristas agora para falar também sobre esse assunto. Primeiramente, Schelp, como você vê essa troca de farpas entre Gilmar Mendes e Deltan Dallagnol, Schelp? Olha, é uma característica que vem se tornando cada vez mais comum aqui no Brasil, na postura de ministros do STF, que não contribui para uma imagem do STF de imparcialidade. A gente pode comparar aqui, por exemplo, com a Suprema Corte Americana, onde os juízes, eles raramente falam em público e quando falam sempre tomam muito cuidado para não expressar a sua opinião pessoal, principalmente sobre temas que podem vir a ser objeto de julgamento. Antonin Scala, que foi um notório, lendário juiz da Suprema Corte Americana, ele costumava dizer que os juízes de Supremas Cortes, eles precisam ser fiéis ao texto da lei e sempre fazer as decisões dessa forma e nunca, jamais julgar de forma moral. A moralidade, quer dizer, decisões morais, segundo ele, devem ser tomadas no legislativo, pelo povo, ou seja, aqueles representantes do povo. A moralidade vem das leis que são decididas no legislativo e não nas decisões judiciais. Nessas, a decisão deve ser puramente técnica, lendo o texto da lei. Então, quando se tem juízes ou ministros, como no caso brasileiro, que expressam sua opinião e fazem comentários, inclusive com ironias, em relação a pessoas que têm processos na justiça, isso acaba sendo ruim, inclusive para a própria imagem do judiciário. Isso certamente não contribui para essa imagem. Pois é, o Capês, você que é da área da justiça, deve concordar, claro, com o Schelp, mas tem um ponto que é muito curioso, porque o ministro Gilmar Mendes sempre trocou farpas com Deltan Dallagnol, ainda quando ele estava na força-tarefa da Lava Jato, né? Sim, a Lava Jato, claro que ela teve pontos muito positivos, como o combate à corrupção. Você teve servidor, funcionário da Petrobras, devolvendo 300 milhões de reais. É óbvio que ele tinha roubado esse dinheiro. Então, houve um rombo enorme nas contas públicas e a Lava Jato começou muito bem. Chegou um determinado momento, ela começou a ingressar numa cultura de abusos
que infelizmente influenciou outros ministérios públicos. O ministro Gilmar começou a fazer críticas muito duras com relação à Lava Jato, numa visão garantista de proteção dos direitos individuais. E o que estamos vendo agora, atualmente, é uma violação também de direitos individuais, com o Supremo Tribunal Federal determinando prisões numa Lava Jato ao contrário, só que censurando opiniões que são opiniões divergentes. Nós tivemos um ministro recentemente, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo, numa reunião de presidentes de tribunais de justiça, que o Supremo Tribunal Federal se transformou num órgão político. Isso é preocupante, é um órgão político que está prendendo pessoas, e ele não pode se transformar num órgão político, muito menos político partidário. E aí, então, nós invocamos o ministro Gilmar Mendes, que sempre foi coerente no combate aos abusos e na garantia e proteção dos direitos individuais. É hora do Supremo dar um passo para trás e voltar a ser não um Supremo que prende, um órgão persecutório ou um órgão político, mas um órgão que defende as garantias constitucionais, como o ministro Gilmar Mendes sempre defendeu.